Você já percebeu como os narcisistas odeiam quando não conseguem te controlar? E se eu te dissesse que existem táticas simples, mas incrivelmente eficazes, que podem virar esse jogo de poder? Táticas que não só deixam o narcisista completamente fora de equilíbrio, mas fazem com que ele comece a correr atrás de você. Parece impossível? Pois eu vou te mostrar que não é. Hoje, você vai descobrir 8 estratégias poderosas que podem transformar a maneira como você lida com essas pessoas manipuladoras. E o melhor de tudo, o controle volta para as suas mãos. Mas cuidado, porque essas táticas são tão eficazes que podem deixar o narcisista obcecado por sua atenção. Está pronta para aprender o que eles não querem que você saiba? Tática 1. O silêncio estratégico. Você já notou como o silêncio pode desarmar completamente alguém que vive de atenção? Para um narcisista, o silêncio é como um espelho vazio, sem reflexo, que os deixa perdidos e fora de controle. Eles prosperam em caos, reações emocionais e no drama que conseguem arrancar de você. Mas, quando você escolhe o silêncio estratégico, eles se veem em um território que não podem dominar. Isso não é fácil, eu sei. Afinal, o instinto de reagir é natural, especialmente quando somos provocadas. Mas é nesse momento que você precisa se lembrar. O silêncio não é fraqueza. É uma demonstração de força emocional que desarma completamente quem tenta te manipular. Quando o narcisista te provoca, ele está testando seus limites, esperando uma explosão, uma discussão ou pelo menos algum tipo de reação. Então, como aplicar o silêncio estratégico? Primeiro, respire fundo. Depois, deixe que as palavras ou ações dele passem como vento. Não olhe, não responda e, se for necessário, se afaste. Por exemplo, se ele te pressionar para uma discussão, simplesmente diga: "Eu não vou falar sobre isso agora." Esse simples ato de recusar o jogo emocional já é suficiente para causar uma enorme frustração no narcisista. Lembre-se, quanto menos você reage, mais ele perde o controle da situação. O silêncio, além de ser uma ferramenta de proteção emocional, também é um momento de reconexão consigo mesma. Ele te dá espaço para refletir, observar e decidir como agir, sem a pressão de responder imediatamente. Pense nisso como uma pausa estratégica no jogo psicológico que ele tenta jogar. Você deixa de ser a peça que ele move no tabuleiro e assume o controle da partida. No começo pode parecer estranho, quase como se você estivesse ignorando um problema, mas na verdade, você está neutralizando uma fonte de estresse e mantendo sua paz interior intacta. Sim, é normal sentir-se culpada ou até confusa ao adotar o silêncio como resposta. Afinal, fomos ensinadas que é preciso sempre resolver tudo com palavras ou confrontos. Mas aqui está o segredo. Você não precisa entrar na arena toda vez que ele tentar te puxar para uma briga. O silêncio é a sua forma de dizer: "Eu não jogo mais com suas regras." E acredite, isso os deixa fora de si. Afinal, um narcisista só é forte enquanto tem o poder de controlar suas emoções. Quando você tira isso deles, quem sai ganhando é você. Tática 2. Mude o foco para você. Narcisistas odeiam quando perdem o controle do palco. Eles precisam ser o centro de tudo, como se a atenção fosse o combustível que mantém suas ações. Mas o que acontece quando você vira o jogo e começa a brilhar por conta própria? Eles sentem como se estivessem perdendo terreno. A frustração e a insegurança tomam conta deles, porque de repente não são mais a prioridade. O primeiro passo para isso é simples. Olhe para si mesma. Pergunte-se: quais são os meus desejos, sonhos e projetos que eu deixei de lado por causa dessa relação? Trazer essas respostas para o centro da sua vida é um ato de poder.
Uma forma prática de mudar o foco é começar a investir em você mesma. Pode ser um novo curso, uma atividade que você ama ou até uma transformação no seu visual. Quando você faz isso, algo mágico acontece. Sua autoestima começa a crescer e o narcisista percebe que está perdendo a influência que tinha sobre você. Por exemplo, imagine a reação dele ao te ver cheia de energia após começar aquele hobby que você sempre quis. Ele vai tentar reconquistar sua atenção, mas dessa vez você estará ocupada demais cuidando de si mesma. E isso os deixa completamente desconcertados. Mudar o foco para você também significa se reconectar com o que te faz feliz e realizada. Você lembra do último momento em que fez algo por pura alegria, sem pensar no que ele iria achar? Resgatar esses momentos é essencial. Além disso, foque em relações saudáveis, que te trazem energia positiva e apoio emocional. Estar cercada de pessoas que valorizam você pelo que torna a manipulação do narcisista cada vez menos eficaz. Ele não suporta ver que você pode ser feliz sem a aprovação dele. Isso o deixa obcecado em tentar recuperar o controle, mas dessa vez ele estará lidando com uma versão de você muito mais forte. No fundo, mudar o foco para você é muito mais do que provocar um narcisista. É sobre recuperar o controle da sua vida. Quando você escolhe se priorizar, ele perde a posição central que tanto valoriza. Não é só sobre o que você faz, mas sobre a energia que você transmite. A mensagem é clara: eu sou suficiente e não preciso de validação externa para brilhar. Isso não só te empodera, como também coloca o narcisista em um lugar desconfortável. Ele não sabe lidar com pessoas que não dependem de suas manipulações para serem felizes. E é exatamente aí que você começa a retomar o poder que sempre foi seu. Tática 3. Demonstre autossuficiência. Um narcisista não suporta ver alguém que não depende dele. Eles querem ser indispensáveis, o centro emocional e até financeiro da sua vida. Quando você demonstra autossuficiência, isso quebra a ilusão de controle que ele acredita ter sobre você. Mas, como alcançar esse estado? Comece analisando as áreas em que você se sente mais vulnerável ou dependente. Pode ser na parte emocional, nas finanças ou até nas decisões do dia a dia. Pergunte-se: o que eu posso fazer por mim mesma que antes deleguei para ele? Cada pequena ação que você toma para se fortalecer é como retirar um tijolo do castelo de controle que ele construiu. Uma forma prática de demonstrar autossuficiência é cuidar da sua estabilidade emocional. Isso pode começar com algo simples, como dedicar alguns minutos do dia para refletir ou meditar, reconectando-se consigo mesma. Quando você se fortalece internamente, ele percebe que seus jogos de manipulação não têm o mesmo impacto. Por exemplo, se antes você corria para ele sempre que algo dava errado, agora você busca uma solução por conta própria ou com o apoio de pessoas confiáveis. Essa mudança de postura envia uma mensagem poderosa. Você é capaz de cuidar de si mesma, e isso enfraquece o controle que ele tenta exercer. Além disso, conquistar independência financeira é uma das maiores armas contra o narcisismo. Eles adoram usar dinheiro como uma forma de prender e controlar. Então, quanto mais você constrói sua liberdade nesse aspecto, menos influência ele terá. Mesmo que seja aos poucos, busque formas de aumentar sua autonomia. Pode ser aprendendo algo novo que te ajude profissionalmente, ou explorando oportunidades que te deem segurança financeira. Imagine a frustração de um narcisista ao perceber que você não precisa mais dele para nada. Isso é devastador para o ego dele e, ao mesmo tempo, libertador para você. Por fim, a autossuficiência não é apenas sobre o que você faz, mas sobre como você se vê.
Quando você acredita que é capaz de seguir em frente sem a aprovação ou a presença de alguém, isso transparece em sua postura. O narcisista sente isso, e por mais que tente, ele não consegue mais te afetar da mesma forma. Lembre-se, ele se alimenta das suas fraquezas. Então, quando você mostra força, ele perde o poder. Essa mudança não é instantânea, mas cada passo que você dá em direção à sua autossuficiência é uma vitória para a sua liberdade emocional. Tática 4. Mostre mistério. Para um narcisista, não saber o que está acontecendo na sua vida é como perder o controle de um jogo que ele acha que domina. Eles adoram saber cada detalhe, como se isso lhes garantisse uma vantagem. Por isso, manter um ar de mistério é uma estratégia tão poderosa. Mas o que significa na prática ser misteriosa? Não é sobre se isolar ou evitar conversas, mas sim sobre escolher com cuidado o que você compartilha. Pergunte-se: será que ele precisa mesmo saber disso? Ao controlar as informações que você revela, você cria um espaço de incerteza que os deixa obcecados. Pense em situações cotidianas, como uma conversa simples sobre o seu dia. Em vez de contar tudo detalhadamente, escolha o que compartilhar e mantenha algumas coisas para si mesma. Por exemplo, se ele perguntar onde você esteve, responda de forma vaga: resolvendo umas coisas importantes. Essa resposta parece inofensiva, mas cria curiosidade. Ele vai tentar decifrar o que você quis dizer, porque para um narcisista, não saber é insuportável. Essa falta de controle os desconcerta e faz com que eles gastem energia tentando entender o que está acontecendo. O mistério também está nas suas ações. Quando você começa a mudar hábitos e a se reinventar sem dar muitas explicações, eles ficam intrigados. Imagine o impacto de você começar a frequentar um novo curso ou a sair com amigos diferentes sem dar qualquer detalhe. Isso não só mostra que você está expandindo seus horizontes, como também reforça que ele não tem acesso total à sua vida. Essa atitude os desestabiliza porque contradiz a narrativa de que eles controlam tudo ao seu redor. Mais do que uma tática para lidar com o narcisista, o mistério é uma forma de se proteger. Não revelar tudo é uma maneira de preservar sua energia emocional e evitar que ele use informações contra você. Lembre-se, quanto menos ele souber, menos poder terá sobre você. Ser misteriosa não significa ser fria ou distante, mas sim colocar limites no que você compartilha. E essa mudança não passa despercebida. Pelo contrário, ela cria um desequilíbrio que faz com que ele fique ainda mais interessado, mas dessa vez nos seus próprios termos. Tática 5. Use a indiferença como arma. Nada desarma um narcisista mais do que a indiferença. Eles vivem para provocar reações, seja raiva, tristeza ou culpa. Quando você escolhe não reagir, é como se você tirasse o palco deles. Mas indiferença não é só sobre ficar em silêncio ou ignorar. É sobre demonstrar de forma clara que o comportamento deles não te afeta. Eles podem tentar de tudo: comentários sarcásticos, provocações sutis ou até gestos dramáticos. Ainda assim, quando você responde com um simples "tanto faz" ou com uma postura tranquila, o impacto é devastador para eles. A indiferença é uma ferramenta poderosa, mas exige prática. Quando um narcisista percebe que você não está mais reagindo como antes, ele pode intensificar os ataques. Esse é o momento em que você precisa ser firme. Por exemplo, se ele tenta te provocar com uma crítica, em vez de se defender ou contra-atacar, apenas sorria e mude de assunto. Essa atitude os confunde, porque eles não conseguem entender como perderam a capacidade de te afetar. É como se você estivesse dizendo, sem palavras, que não joga mais o jogo dele. Além disso, ser indiferente não significa se afastar de tudo ou se fechar.
é sobre priorizar sua energia e atenção para o que realmente importa. Você pode continuar presente, mas sem se envolver emocionalmente nas armadilhas que ele tenta criar. Por exemplo, se ele insiste em trazer assuntos polêmicos ou situações que já foram resolvidas, você pode simplesmente dizer: "Eu já superei isso." Essa frase simples e direta carrega um peso enorme e mostra que você está em um lugar emocionalmente mais forte. A indiferença também é libertadora. Ao adotar essa postura, você percebe que o poder não está nas mãos do narcisista, mas nas suas escolhas. Quando você não reage, ele perde o controle, e isso pode deixá-lo frustrado ou até desesperado. Mas mais importante, você ganha espaço para se reconectar consigo mesma e focar no que te faz bem. Essa é a verdadeira vitória. Mostrar que você não é mais vulnerável às manipulações dele e que a sua paz interior é inegociável. Tática 6. Valorize suas conexões sociais. Narcisistas adoram isolar suas vítimas. Eles sabem que quanto mais isolada você estiver, mais fácil será te manipular. Por isso, uma das maneiras mais eficazes de quebrar esse ciclo é fortalecer suas conexões sociais. Não importa se são amigos de longa data ou novas pessoas na sua vida. O importante é ter uma rede de apoio sólida que te ajude a enxergar além do controle que ele tenta exercer. Pergunte-se: quem são as pessoas que me fazem sentir bem comigo mesma? Reconectar-se com elas é um passo crucial para recuperar sua liberdade emocional. Investir em amizades saudáveis e fortalecer laços familiares cria uma barreira natural contra o narcisismo. Imagine como ele se sente ao ver que você não depende mais exclusivamente dele para companhia ou apoio. Por exemplo, se antes você evitava sair com amigos por causa de críticas ou pressão, agora é hora de mudar isso. Aceite aquele convite para um café, participe de eventos e esteja aberta a novas experiências sociais. Isso não só te traz alegria, mas também envia uma mensagem clara. Você não está mais sob o domínio dele. Ao valorizar suas conexões sociais, você também se reconecta com quem você era antes dessa relação. Lembre-se de como você costumava se sentir ao conversar com pessoas que realmente te apoiam. Esse sentimento de pertencimento é algo que um narcisista não consegue oferecer, porque ele está sempre focado em si mesmo. Ao recuperar essas relações, você percebe que existe um mundo fora da bolha que ele tentou criar. Isso te fortalece emocionalmente e, ao mesmo tempo, enfraquece o controle que ele acredita ter sobre você. Por fim, cultivar sua rede de apoio é mais do que uma estratégia. É um ato de resistência. Quando você mostra que tem pessoas ao seu lado, o narcisista perde uma de suas armas mais poderosas: o isolamento. Ele percebe que não pode mais controlar como você se sente ou com quem você interage, e isso o incomoda profundamente, porque ele não sabe como competir com a força que você encontra nessas conexões. Ao priorizar essas relações, você não só se liberta, mas também constrói uma base sólida para nunca mais cair nesse tipo de armadilha. Tática 7. Crie limites inquebráveis. Narcisistas odeiam limites. Eles testam, provocam e fazem de tudo para ultrapassá-los, porque acreditam que têm direito de invadir qualquer espaço emocional ou físico. Mas aqui está a verdade. Criar limites inquebráveis não é só uma questão de proteção, é um ato de poder. Quando você estabelece barreiras claras e não cede, envia uma mensagem de que o controle não está mais nas mãos dele. O primeiro passo: identificar até onde você está disposta a ir e o que não está mais disposta a tolerar. Pergunte-se: quais são as linhas que ele nunca mais vai cruzar? Estabelecer limites envolve mais do que palavras. É preciso ação. Por exemplo, se ele tenta te envolver em discussões intermináveis,
Você pode encerrar a conversa com algo simples como: eu não vou discutir isso agora. Dizer não também é fundamental. E embora seja desafiador no início, é uma das ferramentas mais poderosas que você tem. Ao recusar algo, seja firme, direta e sem oferecer explicações excessivas. O importante é mostrar que você está no controle e que suas decisões não são negociáveis. Isso frustra o narcisista, porque ele percebe que perdeu a capacidade de te manipular. Limites também significam manter distância emocional quando necessário. Isso pode incluir reduzir o tempo que você passa com ele ou até evitar compartilhar informações pessoais que possam ser usadas contra você. Imagine o impacto de você se recusar a participar dos jogos mentais dele. Ele vai tentar te testar, argumentar ou até agir de forma dramática para quebrar suas barreiras, mas é nesse momento que você precisa permanecer firme. Lembre-se, cada vez que você reforça seus limites, está construindo um espaço seguro para si mesma. No final, criar limites inquebráveis é sobre se colocar em primeiro lugar, é dizer para si mesma: eu mereço respeito e vou garantir isso. O narcisista pode não aceitar essa mudança facilmente, mas isso não importa. O que importa é que ao criar essas barreiras, você recupera seu poder e impede que ele continue controlando sua vida. A força que vem de ter limites claros é transformadora. E por mais que ele tente desafiar, você perceberá que é você quem define as regras agora. Tática 8. Invista na sua felicidade. Poucas coisas incomodam mais o narcisista do que te ver feliz sem depender dele. A felicidade genuína é algo que ele não pode controlar, e isso o deixa frustrado. Quando você começa a priorizar o que te faz bem, ele sente que está perdendo o poder que acreditava ter sobre você. Mas investir na sua felicidade não é só sobre desestabilizá-lo, é sobre se reconectar com a sua essência. Pergunte-se: o que me faz sentir plena e realizada? Resgatar essas respostas é um ato de coragem e liberdade emocional. Invista em atividades que tragam alegria, sejam elas pequenas ou grandes. Pode ser um hobby, uma viagem ou momentos de autocuidado. Imagine como ele reage ao te ver sorrindo e ocupada com algo que não envolve a presença dele. Isso envia uma mensagem clara: sua felicidade não depende de ninguém. Além disso, ao investir em si mesma, você fortalece sua autoestima e mostra que é autossuficiente emocionalmente. A felicidade está nas escolhas diárias. Priorizar seu bem-estar, sua saúde física e mental e celebrar suas conquistas é um ato poderoso. O narcisista percebe que não é mais o centro do seu mundo, e isso desestabiliza o controle que ele acredita ter sobre você. Mais do que isso, você se reconecta com quem você é de verdade, sem filtros ou amarras. No final, investir na sua felicidade é sobre muito mais do que superar o narcisista. É sobre viver uma vida autêntica e cheia de propósito. Quando você escolhe ser feliz por você mesma, ele perde o controle que tanto valoriza, e a sua felicidade se torna a maior prova de que ele não tem mais poder sobre a sua vida. Agora que você conhece essas táticas, chegou a hora de colocá-las em prática. Cada estratégia é uma ferramenta poderosa para te ajudar a recuperar o controle emocional e construir uma vida com mais força e independência. Pense nisso. Qual dessas táticas você vai aplicar primeiro? Vai ser o silêncio estratégico ou talvez investir em sua felicidade? Não importa qual escolha, o importante é dar o primeiro passo. Quero saber de você. Qual dessas táticas te impactou mais? Deixe seu comentário aqui embaixo. Sua experiência pode inspirar outras pessoas que enfrentam o mesmo desafio. E se você quer continuar aprendendo como lidar com narcisistas e transformar sua vida,
Inscreva-se no canal e ative as notificações agora mesmo. Assim, você nunca vai perder conteúdos valiosos como este. Lembre-se, você merece mais do que apenas sobreviver. Você merece florescer. Assuma o controle, priorize a si mesma e nunca aceite menos do que você merece. Nos vemos no próximo vídeo.